Olá a todos, meu nome é Matheus Larsan e bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo de ontem. Hoje faremos a reflexão sobre o direito divino dos reis à luz do livro O Poder, do Bertrand Juvenel. Se você está gostando dessa série de vídeos, curte, comenta aqui embaixo conservadorismo e política. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sem mais delongas, bons estudos, vamos ao vídeo. É verdade. É isso O aí. Matheus, o Arthur Bisotto fez um comentário sobre o Bossuet, eu acho que é interessante. Cadê? Tá. Vou ler aqui, né? Deixa eu começar já sobre isso aqui, que aí o comentário vai encaixar bem aqui onde eu tô, Perfeito. tá? O Bertrand Juvenel, ele é aquele autor de um livro só. Ele fez um livro, mas que livro! Que livro! É um livro muito bom. As páginas que eu mandei aí podem ficar de leitura complementar para o tema de hoje, né? O título completo do livro é O Poder, História Natural do Seu Crescimento. Então, o Bertrand Juvenal ele vai fazer uma análise das causas do origem do poder e como que os reis usavam em todo o período as justificativas para legitimar o seu próprio poder e como que isso influenciou na sociedade, algumas revoluções que vieram em decorrência disso e tudo mais. Aí tem alguns trechos interessantes. Ele está falando aqui, nesses primeiros capítulos, sobre a diferença entre o direito divino dos reis e a teoria de. Tem alguém com o microfone aberto aí, se puder botar no mudo? Acho que é o Luiz. Luiz, tu consegue fechar o microfone aí, meu caro? Sim, vou fechar, desculpa. Beleza. Então ele está falando sobre a teoria da origem divina dos reis e da soberania popular. Uma diferença, né? O poder, ele provém de Deus, ele provém dos homens. E o que significa provir de Deus em cada um dos casos? Tá. Repete-se a fórmula de São Paulo apóstolo. Todo poder vem de Deus, mas muito menos para convidar os súditos à obediência em relação ao poder do que para convidar o poder à obediência de Deus. Então, quando a igreja apoiou e foi desenvolvendo a doutrina no início da coisa, antes do absolutismo, da teoria divina dos reis, era um convite não para que o povo obedecesse, não diretamente para que o povo obedecesse o rei, porque ele vinha de Deus, mas que o Deus, que o rei soubesse que o poder que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. Era muito mais um limite à autoridade real do que um trunfo para ele sair jogando em cima dos outros. Ou você tem que fazer o que eu quero porque meu poder vem de Deus. Não é isso. A teoria divina do direito divino dos reis, na sua origem, é para limitar o rei segundo a lei natural. Ao chamar os príncipes de representantes ou ministros de Deus, a igreja, em vez de transmitir-lhe a onipotência divina, ou seja, de entregar a onipotência divina, quis mostrar aos reis, ao contrário, que a autoridade deles era apenas um mandato e que deviam, portanto, usá-la segundo a intenção e vontade do Senhor do qual a receberam, do Senhor aqui Deus. Não se trata de permitir que o príncipe faça indefinidamente a lei, mas sim de curvar o poder a uma lei divina que o domina e o obriga. A igreja fazia essa advertência ao entregar a coroa ao rei da França. Por ela vos tornais participantes de nosso ministério. Olha como é interessante isso aqui, à luz do que a gente leu na Bula Una Santa, né? Que o poder temporal é delegado do poder espiritual para agir conforme a vontade da igreja. Por ela vos tornais participantes do nosso ministério. E assim, Ives de Chartres envia carta a Henrique I da Inglaterra, após a sua coroação. Príncipe, não vos esqueçais, sois o servidor dos servidores de Deus, e não seu mestre. Sois o protetor e não o proprietário do vosso povo. Tá. Para romper o controle eclesiástico, vemos às vezes argumentar que obtém a sua autoridade imediata de Deus, sem que ninguém possa vigiar seu emprego. Tese essa que se apoia muitas vezes principalmente na Bíblia,
e na Epístola de São Paulo. E é muito notável que recorram, na maioria das vezes, e mais eficazmente, à tradição jurídica romana, que atribui a soberania ao povo. Ou seja, para diminuir o poder eclesial, o poder da igreja, eles vão primeiro dizer que o poder não vem de Deus. O poder vem de Deus através do povo. Então não está mais passando pela igreja, não está vindo na hierarquia natural, de cima para baixo. Está vindo de cima para baixo para depois ir para cima. Entendeu? A voz do povo é a voz de Deus, a gente A voz do escuta povo é a muito voz isso. de Deus. Para viabilizar essa. Ó, para, é ela que servirá, é a teoria da soberania popular que servirá para livrar-se o poder do controle eclesiástico. Para que seja possível, depois de invocar o povo contra Deus, vai-se invocar Deus contra o povo, fazendo uma dupla manobra necessária para a construção do absolutismo. Para isso se concretizar, será necessária uma revolução religiosa. Então aqui, Kleber, na origem, o direito divino dos reis é que o rei é limitado pelo poder, pela lei de Deus. Agora vai jogar numa dupla revolução o povo contra Deus para usar Deus contra o povo. Aí o direito divino dos reis no absolutismo já significa quase o oposto daquilo que significava na origem da Alta Idade Média. Já não significa que o rei é limitado pela lei de Deus, mas que o rei faz a lei de Deus. Essa inversão que acontece. E acontece por culpa de quem? Da Revolução Luterana. Quem viabiliza, quem faz o curto-circuito na história, quem pega essas ideias malignas e transforma em uma atitude política prática é Martinho Lutero. Aqui, ó. Será necessária a crise provocada na sociedade europeia pela reforma protestante, com os enérgicos arrazoados de Lutero e seus sucessores em favor do poder temporal, que devia ser emancipado da tutela papal para poder adotar e legalizar suas doutrinas. Os doutores reformadores trazem essa oferenda aos príncipes reformados. Assim como o rei da Prússia, que regia a ordem teutônica, se valeu dos conselhos de Lutero para declarar-se proprietário dos bens que lhe cabia administrar, assim também os príncipes, rompendo com a Igreja de Roma, aproveitaram para tomar como propriedade o direito soberano que até então lhes fora reconhecido, apenas como mandato sob controle. O direito divino, que estivera no passivo do poder, tornava-se agora um ativo. Aquilo que era a fraqueza do poder temporal, agora se torna sua força. E isso não só nos países. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Não só nos países que adotaram a reforma, mas nos outros também. Ou seja, nos países católicos, a igreja foi reduzida a solicitar o apoio dos príncipes e não tinha mais condições de exercer sobre eles sua censura secular. Então, aqui dando uma explicação, durante a Idade Média, durante a apoteose da história humana, quando tinha. Quem era a ONU? Quem era a Organização das Nações Unidas? Era o Papa. Era o Vaticano. Não existia o Vaticano, mas era o Vaticano, era o Papa. Ou seja, Portugal briga com a Espanha, corre pro Papa. Espanha briga com a França, corre pro Papa. Fulano corre pro Papa. E o Papa resolve como pai de toda a cristandade. A hora que Lutero rompe que Lutero emancipa, no pior sentido possível, ele torna independente o poder temporal do poder da Igreja Católica, a Igreja Católica, nos países católicos, fica enfraquecida. Porque se ela quer recuperar os seus territórios, os seus padres, suas igrejas, nos países que adotaram a desgraça protestante, ela fica necessitando que os católicos da França, da Itália, da Espanha, cheguem e fica necessitando que eles invadam lá para recuperar. Como é que você vai censurar aquele que você está pedindo ajuda? Uma coisa esquisita, né? E aí você coloca o Lutero, ali 1517, 200 e poucos anos depois do Filipe Belo, depois da revolução acontecida pelo Filipe Belo, depois de um período de cativeiro de Avignon, de cisma do Ocidente, de peste negra, surge um Martinho Lutero com uma cristandade já enfraquecida para botar o caixão nessa questão do poder temporal. Lutero, para viabilizar a sua revolução protestante, ele vai dizer: o poder, né,
Até a nota muito interessante. Sem Lutero, não há Luís XIV. Luís XIV foi quem disse, l'état c'est moi, o Estado sou eu. O absolutismo no seu máximo. Lutero vai viabilizar isso dessa forma. O poder não vem da igreja. O poder do rei vem do povo. A religião do rei tem que ser a religião do povo. Esse tipo de conversa. E aí, o pessoal aí que gosta de acabar com a igreja católica, soprando as coisas aí no rei. Ó, rei, vocês estão tudo endividado, não sei o quê. Ó, os bens da igreja aí dando sopa. Agora, olha, se o rei te excomungar, não tem problema, porque o rei não é mais o pontífice entre Deus e os homens, não é mais o chefe da cristandade. Você é o chefe da cristandade. De certo modo, é análogo ao acontecimento do Jardim do Éden, né? Come dessa maçã que vós sereis igual a Deus, vós sereis igual ao Papa. Quem é o chefe da igreja anglicana? O rei da Inglaterra. Né? Ele é o que seria o Papa do anglicanismo. Né? É assim. Uhum. E assim com Lutero se completa a primeira fase da revolução, a revolução religiosa. Não nos esqueçamos, quem não leu, separa um tempinho depois para ler, é bem curtinho, Revolução e Contra-Revolução, do Plínio Corrêa de Oliveira. É muito interessante, porque ele fala das 3 fases da revolução. A revolução religiosa, a revolução social e a revolução econômica. O protestantismo vem para dizer, todos são iguais na religião. O segundo passo do processo revolucionário que percorre a história vai dizer, bom, se vocês são iguais perante a Deus, como é que vocês não vão ser iguais perante uns e outros? Como é que pode existir aristocracia, nobreza, rei, se somos todos iguais perante a Deus? Nós temos que ser todos iguais perante o homem. Aí vem a Revolução Francesa. Aí depois, a terceira fase, eles aprofundam ainda mais a revolução, o processo revolucionário. Não, mas se nós somos iguais a Deus e aos homens, temos que ser iguais no dinheiro, na economia, iguais nos bens de consumo. E aí vem a Revolução Russa, nos bens de produção. Aí vem a Revolução Russa. Então são essas 3 fases da religiosa. É engraçado, né? Porque a mesma a maldição, a isca que a serpente usou para enganar, para convencer Eva e Adão a comerem, foi isso. Vocês serão iguais a Deus. Fica a pergunta, quem é que está por trás de todas as grandes revoluções, que o tempo todo está negando a Cristo e adotando a revolução? Né? Quem é que escolhe rejeitar a ordem e a hierarquia, que é nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado, e escolhe Barrabás no seu lugar? Né? É isso. A sociedade moderna é uma grande e longa escolha de Barrabás, um revolucionário, para destruir a ordem e a hierarquia estabelecida por Deus, para poder implantar uma revolução que só se aprofunda. A 4ª fase que a gente começa a viver não é mais a revolução econômica, não é mais a igualdade econômica, é a igualdade, sei lá, bicho, de identidade. Assim, homem é igual a mulher, mas você pensa, sei lá, um Lutero pensa, puxa vida, o que eu estou começando hoje vai acabar daqui a 500, 600 anos com homens achando que são mulheres e mulheres achando que são homens. Mas está tudo conectado. Porque a hora que você quer ser igual a Deus, você quer ser igual a tudo. Você quer ser igual a Deus? Bom, Deus está na criação, então a criação é Deus. A criação é igual a Deus. Então Deus é uma árvore, você é uma árvore, eu sou uma árvore, todos somos uma árvore. Em Deus está a essência do homem e a essência da mulher. Então somos todos homens e mulheres ao mesmo tempo. Gnose pura, gnose pura. É aí que vai dar o pensamento. E por que nós, restauracionistas, por que eu estou começando esse trabalho aqui desse modo? Porque, pessoal, nós não somos conservadores. Eu não convido ninguém a ser conservador, porque conservador vai conservar o quê? Vai conservar essa maldita revolução igualitária. Vai conservar o que já avançou e não quer que avance mais. O cara, ele quer que o carro continue indo em direção ao muro. Ele não quer que acelere, mas ele não quer voltar o carro para o lugar certo. O conservador é o revolucionário satisfeito, é o cara que já avançou o suficiente. Nós não somos conservadores, nem esquerdistas e nem direitistas, nós somos restauracionistas. Nós queremos a restauração da cristandade.
a restauração da igreja, a restauração da fé, da moral, dos bons costumes, do valor pátrio, da pátria e da identidade nacional. É isso aí que a gente quer. É por isso que a gente está aqui nesse processo. Dizer não à revolução, dizer não à Barrabás e dizer sim a Cristo. É isso aí. Muito bom. Matheus, a gente não, só para não perder o comentário do Arthur Bisotto, acho que é assim. Bisotto, acho que é assim que fala, né? O sobrenome. A respeito do Bossuet. A respeito do Bossuet. Deixa eu pegar aqui. Ele botou assim: são dois. Bossuet apenas descreveu no toque ao direito divino o que já se dava na França. Não era uma defesa de que o Papa deveria estar abaixo do rei, mas sim dizendo que toda autoridade vinha de Deus. Pelo menos é isso que sei. Até porque tinha cerimônias na França onde os reis curavam doenças respiratórias, davam bênçãos e etc. Olha, quer comentar, Matheus? Assim, eu não vou arriscar dizer que eu sei isso muito sobre Bossuet, mas naquela parte em que eu disse que há dois caminhos, do ultramontano, do galicano, e de que há uma possibilidade de se caminhar para que haja uma fusão entre Estado e Igreja, e uma submissão da Igreja ao Estado, nesse caso, eu estava não necessariamente Bossuet, porque eu sei que eu lembro de um pouco de Bossuet que ele fala a respeito da limitação, como o Matheus falou, do poder do rei, né, que seria pelas leis naturais e as leis divinas. Ele não conseguiria ultrapassar o seu poder, né, exercer seu poder, porque essas leis limitavam a sua atuação. Agora, na questão galicana do Bossuet, aí a gente deveria dar uma aprofundada mais, porque realmente eu não, no momento ainda não tenho muita, digamos assim, especificidade para comentar sobre. Mas é isso. A gente observa que, por exemplo, há um comportamento dos cismáticos gregos de uma fusão entre o patriarcado, né, e o Estado. E você também tem essa postura que vem do Filipe o Belo, que é tentar sobrepor a autoridade da igreja, colocar a igreja abaixo do poder do Estado. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Agora, na questão galicana do Bossuet, realmente tem que dar uma aprofundada mais da minha parte, né? Digo mesmo. Quer comentar? Ou eu passo para o próximo comentário? O conhecimento do Bossuet, eu não sei ao certo. Tem até algum local aqui no livro que ele fala sobre o Bossuet, eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu não posso falar o que eu não sei sobre esse assunto. O segundo comentário dele foi: me corrijam se estiver errado, mas essa demonização ou rebaixamento de Bossuet a um teórico do absolutismo, que a escola faz, é uma palhaçada. Dizer que Bossuet só foi a respeito do absolutismo e acabou é falta de honestidade intelectual, né? Bossuet foi muito mais do que isso. Qual absolutismo que ele está teorizando, né? Porque às vezes estão acusando ele de um e ele está defendendo o outro. Do outro. Eu não conheço tanto assim. Tá faltando isso, viu, Arthur? A gente tá lhe devendo essa questão do Bossuet. Acho que foi só isso. O comentário do Pedro Correia, muito bom. A porta do inferno é bem larga, abrange todas as outras religiões. É isso aí. Abrange todos os estados modernos. Esse inclusive, é o ecumenismo moderno aí do Vaticano II também. Exatamente. Kleber, deu para responder a pergunta? Deu sim, tranquilo. Maravilha. Se a gente falou qualquer coisa aqui, se eu me equivoquei, a gente reforma, a gente conserta isso daí, retrata, que a gente ainda tem muito a estudar, né? Muito a aprender aqui. Qualquer coisa, é só apontar. Não somos conservadores. Exato. Não ao conservadorismo. O conservadorismo, se vocês forem pegar, por exemplo, o Edmund Burke, né, que é um dos precursores do conservadorismo, vocês vão observar que ele, na verdade, não está preocupado com o fim da Revolução. Não. Ele não quer que a Revolução acabe. Ele quer criar um sistema de amortecimento dessa Revolução. Então, ele cria princípios de transmissão, princípios de conservação. Ou seja, o conservador, ele pode tolerar, por exemplo, que haja como é que eu posso falar? Canibalismo, nesse termo mais direto, de uma tribo, porque ele vai reconhecer que aquele comportamento é consolidado por um determinado tempo, né? Passou-se gerações e esse comportamento se consolidou pelo tempo, então é uma tradição, né? Com T minúsculo, é uma tradição. Então, por exemplo, se quiser romper esse comportamento, por exemplo, para a conversão dessa tribo ao cristianismo, aí não pode, tem que segurar, a gente tem que tentar manter
para que haja um processo gradativo de adaptação a essa nova tradição, esse novo costume. Isso de uma forma bem comparativa, né? Porque, por exemplo, o conservador ele pode falar que defende a família, mas ele defende contraceptivo, ele defende esterilização voluntária, ele defende divórcio, entendeu? Então, Uma coisinha. conservador. Ressaltando que nós não somos conservadores, nós não somos. Em certo sentido da palavra, nós somos anti-bolsonaristas. Por quê? Porque o Bolsonaro é o conservador que é divorciado, é ecumênico, o cara vai lá Jerusalém, vai receber bênção de pastor, de Maçonaria. maçonaria. Ele é quase um João Paulo II da política brasileira, entendeu? O cara pode tudo, não sei o quê. Aí ele defende, ele assinou a lei de liberar, fechar as trompas da mulher, não esqueci o nome da palavra, laqueadura da mulher, sem autorização do marido, as leis feministas da Damares aí, você não gostou, você ofendeu a mulher, cadeia. Então esse aí é o bolsonarismo. O que é o bolsonarismo por essência? É gritar muito, não fazer nada e entregar tudo. Isso é o bolsonarismo na essência, gritar muito, não fazer nada e entregar tudo. Fazer os inimigos de amigos e os amigos de inimigos. É inverter tudo. Pessoal, não se enganem. Se vocês aqui ainda não estão redipilados nesse assunto, deixa eu mandar a real para vocês. Quando nós, restauracionistas, subirmos ao poder, os primeiros a nos denunciar como inimigos vão ser esses conservadores. Não pensem que porque eles são contra o aborto, eles são a favor de Jesus Cristo. Não são. Eles são inimigos. Entendeu? Como é que você pode falar de família e defender, por exemplo, a esterilização, o contraceptivo? Se vocês forem dar uma pesquisada, vocês vão ver que isso aí é eugenia negativa, né? Exatamente. Esse é um método de eliminar seres humanos, de diminuir populações para poder vencê-las através de uma... a gente vai evoluindo com as aulas aqui. Vocês aqui sabem, assim, ser contra o divórcio é das nossas posições mais ecumênicas, das mais liberais, das mais tranquilas. Só isso aí, pô, tá maluco? Tem conservador que defende o aborto, não duvido de nada. Então, assim, nós somos reformacionistas, anticonservadores e antibolsonaristas na excelência do termo, sobretudo na prática. Então, os conservadores bem bizonhos mesmo. E, Matheus, eu acho que vale a pena ressaltar também que nós somos antidemocráticos, né? Nós gostamos não queremos esse regime de governo maldito aí. Exatamente, essa parte eu vou cortar para não ir pro YouTube. Democracia é o câncer, bicho. Democracia é o igualitarismo na política, né? O que é a democracia se não dizer que é a democracia liberal moderna? O seu voto vale o mesmo que o tanto de um cracudo, vale o mesmo que o de um bilionário, de um padre. O voto vale a mesma coisa. Que coisa maluca é essa? É uma ofensa pra gente que vota. Imagina dizer que meu voto vale a mesma coisa que um estudante de história do DCE lá do Comunista Federal. Matheus. Coloquem na cabeça, é natural ser desigual. Porque através da desigualdade existe a hierarquia. A hierarquia é justamente a estabilização dentro dessa desigualdade. Ela equilibra essa desigualdade. É a hierarquia que faz isso. Que o meu voto... A gente não tem mais hierarquia. É uma ofensa. A gente não tem. Pô, é uma ofensa, velho. Ser igualado a um protestante é foda. Certamente. Não, e esse conservadorismo é muito patrocinado por eles, entendeu? Claro. Isso que o Matheus falou com relação ali a essa questão da democracia, né? É bem nesse sentido, assim, que os gregos desprezavam a democracia. Uhum. É por causa disso, né? Que você perde a hierarquia. Você bota uma pessoa que fuma maconha, que usa droga, que tá nas piores imoralidades e vota com o mesmo peso que você. Como que isso pode ser bom? Não tem Weber, como. Pra gente tirar uma reflexão rapidinha. Pra gente tirar uma reflexão. O pessoal aqui no Brasil pode começar a votar com 16 anos, né? Qual é a justificativa? Não, porque Dom Pedro II... Você quer comparar Dom Pedro II com 16 anos com um jovem de hoje, de 16 anos? O cara era poliglota como, né? Já, com adolescente ele já falava mais de 3 idiomas. Você quer comparar? Entendeu? Quer comparar? Hoje em dia o adolescente não sabe nem falar português direito. Mal sabe falar português. Não é difícil a comparação. Tá errado. Difícil. Não, porque Dom Pedro II, né? O golpe da maioridade. Aproveita aqui, gente, um momento importante para falar uma coisa essencial da causa restauracionista. Não se iludam que nós vamos entrar no sistema
e mudar gradualmente a coisa, reformar as instituições e cristianizar por dentro o Estado. Não vamos. Deixa eu dizer para vocês, nossa causa nunca, nunca, nunca vai ter maioria legislativa. Não nesse processo. A gente pode ganhar no futuro, breve com a graça de Deus, eleição majoritária, eleição para executivo. Por quê? Como é que funciona a eleição do executivo? Você teve 1.000 votos, você tem 1.000 votos. Você teve 1 milhão de votos, você teve 1 milhão de votos. Você teve mais que o outro, você ganhou. Fim. Isso aí é eleição majoritária. Como é que funciona a eleição do legislativo? É que o 3/5 do quarto, do décimo, do segundo lá do partido da coligação, que se votar lá não sei o quê, você teve 1 milhão de votos, mas aí o outro teve 1.000, aí você ficou de fora e ele ficou dentro. E tem a cota, né? Tem um número de cadeiras para cada partido. Aí a gente, olha, quebra. Então assim, Matheus, você fazendo isso que a gente, sei lá, quer ser deputado. Deus me livre essas porcaria, bicho. Assim, honestamente, cara, a gente não vai ter maioria legislativa nunca. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai catolicizar o povo, vai ter aulas como essa que nós estamos fazendo aqui para mais pessoas, que vão fazer para mais pessoas, e esse Estado aí vai cair de podre. É isso. Porque nós não somos igualitaristas, democráticos nesse sentido de pensar, nossa, nós temos que convencer 50% mais um da população para que a verdade triunfe. Você imagina, você precisa convencer a metade do povo é bandido. Tá aí o Lula mostrando. Metade do povo é bandido. Eu vou convencer metade. Né? Olha, assim, tem pouca coisa que me faz o sangue ferver, mas isso aí é uma delas. Assim, olha, é isso. É isso que tem para se dizer hoje. Nunca existiu um conservadorismo no sentido de conservar a cristandade, as hierarquias naturais. Vinícius, é que é próprio do herege a ambiguidade, né? Eu sou conservador. Porque se você começar a fazer semântica freestyle, eu defino o que quiser, você vai cair igual o Bergoglio, né? Não, se comunismo significasse amar Jesus Cristo, eu sou comunista. Mas o que é o conservador? Alguém era conservador na Idade Média? Não tenho conhecimento. É uma coisa propriamente da modernidade. E essa questão de conservadorismo ali, conservador, o pessoal assim, eu imagino assim, eles têm que inventar alguém para que, por exemplo, uma discussão como essa que a gente está tendo hoje aqui, não entre na discussão. Então, o da esquerda inventa o da direita. E fica nesse jogo, você discute só nessa... Isso, bem isso mesmo. Você fica só nesse jogo aí, você nunca discute o que é o importante, Vou pegar o que é de verdade. A esquerda, ó, tô movendo. Eu tô movendo a esquerda, não vai. Só com a direita, não vai. Aí com as duas eu pego o trouxa. Você faz, ó, a esquerda, é isso. Pegou o trouxa. É isso. E aí você fica só na discussão que você quer. As discussões, as ideias, as conversas, sempre gira nessas duas coisas. E nunca avança. Exatamente. É um caos. Pessoal, se ninguém tiver mais algum comentário, dá aqui as conclusões. Eu tenho o último comentário. Pode falar. Só lembrando daquilo que você falou sobre a questão do poder, né? Infelizmente, se vocês olharem na Constituição, você vai ver lá que está dizendo que todo o poder emana do povo. Ali já começou errado, né? Não tem como dar certo. Só esse comentário. Uhum. Mais alguém? Bom, no silêncio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, porque para mim foi massa demais. Eu gostei muito. Eu achei que as colocações de todos aqui foi tudo muito massa. Foi melhor do que eu estava pensando que seria. Eu gostei da duração de mais ou menos 2 horas. Se você for contar aí sem o terço, a gente fez o quê? Ficou 1h30 conversando, 1h40 agora, né? Achei bem bacana. E tá, depois em privado vocês mandem para mim, mandem lá no grupo ou mandem em privado para mim o que vocês acharam, se vocês vão ter alguma sugestão ou comentário nesse sentido. O próximo documento que nós leremos é se eu não estou enganado, Mirar e Voz, né? Deixa eu ver aqui. É a Mirar e Voz, do Papa Gregório XVI.
pequeno parêntese, eu gosto muito do Gregório XVI porque ele excomungou Dom Pedro I e diz que Dom Miguel é o rei mais católico da cristandade. Então eu gosto demais do Gregório XVI. Então isso é fera, hein? Você tá doido. Aí os hispanistas é uma loucura. Os hispanistas vão... uma loucura. Eu gosto muito do Gregório XVI. E pessoal, não vou dar de tarefa de casa exatamente nada, algo assim, mas se alguém quiser mesmo, Matheus, gostei, quero ver de fazer aí a contextualização da próxima vez da Mirari Voz, do... Sim, o Dom Pedro I morreu excomungado. Essa é a boa de hoje. Mas se alguém quiser dar contextualização ou escrever alguma coisa sobre a Mirari Voz e o período histórico ali, que é muito interessante, fica à vontade, tá, pessoal? Isso aqui, como falei, tá num caráter experimental, mas eu quero ver cada vez mais a participação do povo de modo democrático aqui, que todo mundo possa ter alguma coisa boa para contribuir. Mas falando sério, se tiver alguma coisa, é um esforço muito legal quando você assume a responsabilidade, porque você corre atrás para oferecer alguma coisa. E é o meio de vocês crescerem aí também, e o objetivo grande, como eu falei no início, é que todo mundo aqui possa crescer em virtudes. Nem todo mundo tem aptidão para as mesmas coisas, porque nem todo mundo é igual. Mas eu sei que aqui tem pessoas que podem ter aptidão para cargos no judiciário, para legislativo, para intelectual, para fazer vídeo no YouTube, para um monte de coisa. Líder de empresa. E a restauração, como eu disse lá no início, ela começa dentro da gente. É o crescimento nas virtudes. Então, espero que daqui surja uma liga, uma união cada vez maior aqui entre todos nós, uma irmandade mesmo, para que a gente possa todo mundo estar crescendo juntos, em virtude, para Cristo. É isso aí. Beleza? Algum comentário? Não? Então, é isso aí, pessoal. Viva Maria Santíssima, viva Dom Miguel, viva Cristo Rei e viva a restauração. Forte abraço a todos aí, viu? Tchau, tchau. Abraço, Salve Maria. Tchau, tchau. Salve Maria, abraço. Salve Maria, boa noite. Meus parabéns aí. Foi fenomenal. Salve Maria, tchau, tchau. Abraço. Lucas, tá aí ainda? Ah, tava assistindo aí, ô Jones. O que achou, meu caro? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é um projeto que eu tô fazendo com muito carinho e eu espero realmente que esteja podendo ajudar vocês aí, tá bom? Pessoal, se vocês estiverem gostando, se esse vídeo tiver ajudado de algum modo nos seus estudos, comenta aqui embaixo, por favor. Matheus, eu gostei disso, achei que o formato é legal, dá pra fazer mais isso, mostra não sei alguma coisa pra gente, dá sugestão, like, comenta, se inscreva, tá bom? E sábado a gente vai ter a próxima aula. Então, semana que vem deveremos ter mais alguns vídeos aí sobre os temas, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Viva a restauração. Tchau.